Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 30 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV 2 médicos homeopatas, Selma Freire e Roberto Debski. Doutora Selma, prazer recebê-la, revê-la e prazer, acima de tudo, recebê-la aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado pela presença. Obrigada, muito prazer. Estou feliz em estar aqui com você, né? A gente já se conhece há longo tempo, né? Desde a prefeitura, né? É verdade. Então, agora é um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a homeopatia, claro, né? Vamos falar bastante sobre a homeopatia. Último dia do Novembro Verde, Novembro né? Verde, muito bem. Gente... Queria também saudar aqui a presença do Dr. Roberto Debski, também nosso convidado de hoje que vai participar do programa. Dr. Roberto, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui, bom dia a todos que estão assistindo, aqui com a amiga Selma, com você na escala, obrigado pelo convite, e poder falar um pouco sobre a homeopatia, que é a nossa especialidade, né? E que está em pauta aí no Novembro Verde, que é o mês da homeopatia. Novembro Verde, último dia do mês de novembro, Novembro Verde, mês da homeopatia. Aliás, no último dia 21, né, nós tivemos um importante encontro sobre homeopatia aqui em Santos, na Associação dos Médicos, na sede da Associação dos Médicos, onde foram discutidas as novidades e apresentadas as novidades da medicina homeopática. E nesse sentido, doutora Selma, eu sei que a senhora e o doutor Roberto participaram ativamente desse encontro, e eu queria que a senhora nos desse um resumo, um panorama de como foi esse encontro do dia 21 e quais as novidades que a senhora destacaria. Então, o encontro foi muito bom, teve uma participação expressiva, né? Uma terça-feira, mais de 70 pessoas estavam lá no auditório da Associação Paulista de Medicina, onde tem o departamento de homeopatia, atualmente liderado pela doutora Roselena Leal. Pois é. E a ideia de falar sobre homeopatia na atualidade é mostrar mesmo como é que está a questão dos estudos e pesquisas, mostrando assim a importância da homeopatia na saúde, né, na prevenção, no tratamento, mostrando como os avanços, né, com relação à nanotecnologia, aos estudos assim que a gente chama, né, em campo multidisciplinar, que ele chama hormese. Eles mostram efeitos assim, nesses estudos eles fazem assim a pesquisa de campo. Eles mostram assim os efeitos biológicos da homeopatia, que é importante mostrar para a comunidade científica, com mais de 100 estudos, mostrando as alterações biológicas com as ultradiluições, né? Que já foi, né? Quem descobriu o vírus da AIDS, né? O Luca Montagnès, o Nobel, né? Ganhou o prêmio Nobel na medicina. Ele era a favor da homeopatia. Então. Ele fez trabalhos assim, com a ultradiluição do DNA. Então a gente acha que a homeopatia agora está mostrando para a comunidade científica, né, através dessa tecnologia que tem, por exemplo, lá na Índia, o instituto respeitadíssimo, que é o Instituto de Tecnologia, né, que eles têm lá indiano, já mostrou também os efeitos das pequenas partículas, né, que é usada também na tecnologia, o chip do celular, né, e na preservação do meio ambiente, a nanobolha, né, para preservação ambiental e despoluição também para o planeta. E os medicamentos em doses pequenas, sem efeito colateral, tudo isso, eu acho que a homeopatia está cada vez mostrando que é um modelo promissor para a medicina do futuro. Vive um bom momento a homeopatia, doutor Roberto? Qual é a avaliação que o senhor faz desse encontro e das novidades que ele apresentou? Quando a gente teve um encontro, né, além de mostrar esse lado científico, eu também
colocar aqui foi para congregar os profissionais da área Sim. da saúde que trabalham com homeopatia, então médicos, farmacêuticos, veterinários, dentistas, porque é uma especialidade nessas 4 áreas, Claro. além da medicina veterinária, farmácia e odonto, e congregar com os pacientes que também fazem tratamentos e se sentem tão bem e divulgam isso e compartilham, né? Então esse momento do encontro que nós fazemos anualmente é muito importante, a Selma sempre aí na frente, aí, encabeçando esses movimentos, Sim. né? A gente juntos aí há tanto tempo, né? Estou falando que esse ano eu faço 40 anos de estudo de homeopatia, desde o terceiro ano da faculdade eu conheci a homeopatia e falei, não, vai ser isso mesmo. E a homeopatia já passou por diversas fases. Naquela década de 80, 90 teve o grande boom, a gente chegou a ter muitos médicos no serviço público homeopatas. E hoje em dia a homeopatia passa por um momento bastante desafiador, como todas as outras práticas integrativas, né? Porque nós temos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, temos 29 práticas no SUS, né? Porque o Ministério da Saúde chancelou essas 29 práticas e as únicas especialidades médicas são a homeopatia e a acupuntura, como práticas integrativas. E existe aí um grupo de pessoas ditas cientistas, né, que combatem a homeopatia hoje em dia. A gente está observando isso, olhando isso e procurando através desses trabalhos mostrar que as pessoas estão desinformadas. E não tem nem mesmo um espírito científico, porque o que é um cientista? Um cientista é alguém que vai olhar, fazer uma hipótese, tentar refutar aquela hipótese ou confirmar aquela hipótese, mas é aberto. O cientista é uma mente aberta, que não vai com preconceitos, falar, não, isso não funciona e acabou, sem conhecer. Né? Então quem faz isso tem algum interesse por trás, tem algum conflito de interesse. Né? Então a gente vê hoje a homeopatia, como a acupuntura, como as constelações familiares, como outras práticas integrativas sendo atacadas como se não fossem científicas. E quando a gente vê, a própria Selma já falou tantos trabalhos que vêm sendo feitos, temos aí um dossiê de evidências científicas em homeopatia, que a Associação Paulista de Homeopatia divulga abertamente para quem quiser olhar, a homeopatia utilizada na agricultura, na veterinária. Então se fosse placebo, como falam, né? É sugestão. Como é que você faz uma sugestão para um campo cultivado de alguma planta que recebe o tratamento homeopático e floresce e melhora, ou um animal que não tem uma cognição, um raciocínio? Então é um momento desafiador, mas a gente fala assim que todo desafio, toda crise é uma oportunidade de crescer. Claro, claro. E nesse momento a gente pode, diante dessas críticas, mostrar que a homeopatia há tanto tempo vem fazendo efeito, né? Tem mais de 200 anos crescendo. Né? Então eu diria mesmo, como se fala, a homeopatia é a medicina do século XXI, que não vem para substituir nada, mas vem para integrar. Hoje nós temos práticas integrativas e complementares. Né? Porque o adoecer é complexo e você precisa de ter muitos recursos também para tratar o adoecimento e buscar a saúde. Há tantos Com casos, certeza. por exemplo, de pacientes, pessoas que se trataram, se curaram por meio da medicina chinesa, por exemplo, e por meio da alimentação natural, ou seja, atividade física. E vem alguém chega e fala assim, isso nada disso funciona porque eu não quero que funcione. Não é você. Quem que Você tá tem interessado? casos, né, você pode lembrar de exemplos de pessoas que se salvaram de problemas seríssimos com todas essas práticas que devem ser respeitadas. Aliás, eu me lembro bem no passado, viu, doutor Roberto, doutora Ação, quando a homeopatia de um grande momento, nós tivemos em Santos um médico que era uma referência, não sei se vocês lembram dele, mas eu me lembro bem, doutor Nelson Toledo Pisa, né? Uma referência na homeopatia. Aprendi muito com ele. Aprendeu muito com ele. Me lembro de quantos e quantos pacientes iam para o consultório do doutor Nelson ali no centro da cidade. No centro da cidade. Enfim, grandes momentos vividos pela... Como curiosidade, homeopatia, né, nesse claro. nosso encontro, foi o Dr. Bento Toledo Pisa, representando a Unimed, colega nosso, exatamente. sobrinho do Dr. Sobrinho. Nelson Toledo Tá vendo? Pisa. Olha só. Coincidências, Coincidência. né? Ele foi representando a Unimed para Que prestigiar beleza. o evento. Que beleza. Muito bem, Então, Sara. Lascala, esse descrédito patológico, né, de alguns que a gente fala até pseudocientistas, Conflito de interesse. tem muito a ver, né? Conflito de interesse, porque, na verdade, toda proposta nova é um desafio, né? Claro. Então, há muitos anos, apesar da homeopatia ser uma medicina secular, a gente precisa estar ir nas universidades, né? Dar oportunidade para o aluno de medicina, ele entender, conhecer mais, porque para acabar com essa confusão e somar, porque não é uma coisa... Lógico, a lógica é diferente, mas não é excludente. Claro, claro. E o paciente merece Merece todo bem tipo cuidado. de tratamento, que essa é a função básica da missão nobre
dos médicos, que é de aliviar o sofrimento, que é de salvar os pacientes, salvar vidas. É isso. Por isso a nobreza da profissão. Eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do Block News, e de lá ele faz a sua saudação inicial aos nossos convidados e também as suas perguntas e também perguntas dos amigos internautas e telespectadores. Fernando, muito obrigado pela presença. Olá, Chico, aos nossos convidados e você internauta que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de saber, vocês falam isso em filmes, a gente estamos com um probleminha. A gente sabe que muitas vezes acontece aí de laboratórios aí terem uma força enorme aí, promovem eventos, obviamente isso pode ser uma maneira, né, acredito eu, que seja um combate aí, de certa forma, ao meu país. É isso na prática, só para a gente, até o nosso internauta entender, há um lobby muito forte aí da indústria farmacêutica, de forma geral, para evitar aí o avanço, por exemplo. E aí, obviamente, a questão de, muitas vezes, de medicamentos que acabam causando uma dependência muito forte nesse sentido, né, da indústria, né, nesse aspecto, isso acaba, de certa forma, sendo um papel diferente aí no caso da homeopatia. Só para explicar para os nossos internautas. Uma outra questão, que algumas pessoas até indagam se é verdade, se é mito, se é verdade, que o tratamento homeopático é muito mais lento do que o tratamento alopático. Então, até para esclarecer para as pessoas, é isso mesmo? Algumas situações há uma necessidade, por exemplo, de um tratamento para um antibiótico ao invés do tratamento de homeopatia, só para as pessoas entenderem aí quando e como devem ser usados os medicamentos homeopáticos. Muito bem. Ficou clara a pergunta? Deu para ouvir? Mas é a questão do lobby da indústria farmacêutica que vocês enfrentam, né? E também a questão da certa lentidão no tratamento homeopático, enfim. Então é super importante falar... Fiquem à vontade, por favor. Vamos conversando, viu, Roberto? É muito importante explicar para as pessoas, conscientizar que a homeopatia não é um tratamento lento, isso é mito. Agora, a lógica da homeopatia é diferente da medicina convencional. Então, para você escolher o medicamento, tem cerca de 3.000 substâncias que foram estudadas, né, foram experimentadas. E a reação do organismo, enquanto experimentava essa substância, elas eram anotadas, compiladas. É o que se constitui as matérias médicas homeopáticas, né? Existe também um livro, que é o repertório, que para facilitar a busca do medicamento mais adequado para cada pessoa. Então, por isso que a consulta homeopática é mais demorada que a convencional, porque ela tem uma abordagem integral. Ela busca conhecer as reações individuais, a forma que a pessoa reage quando ela é agredida. Agora, tudo vai depender de como que está o sistema imunológico da pessoa. Uma pessoa que está muito debilitada, a agressão é muito grande, às vezes, nesse momento, é por isso que a gente faz medicina integrativa e complementar. Nesse momento não tem nenhum problema você usar a medicina convencional, mas o medicamento homeopático ele pode ser usado tanto nos quadros agudos como nas doenças crônicas, tanto na prevenção da doença, para melhorar esse equilíbrio do organismo e ele agir melhor, né? Como também na recuperação da saúde. E se o medicamento é bem escolhido, hoje existem muitas técnicas, né? Está cada vez mais crescendo essa busca de como encontrar o medicamento certo, né? E a gente vê assim o pessoal da Índia hoje, né? Método sankariano na frente, separando os reinos que é feito o medicamento homeopático, animal, mineral, vegetal, separando e mostrando, ensinando o aluno a fazer uma escolha mais certeira. Então a homeopatia está evoluindo muito na busca do medicamento correto. Então ela pode ser usada também de outras formas, com uma semelhança mais local, uma semelhança geral, parcial, mas quando ela é utilizada com essa abordagem integral, você vê a parte de adoecimento físico, a predisposição da pessoa de adoecer, você vê também a parte emocional, você vê como que a pessoa lida com a vida, com os problemas, o quanto de estresse ela tá experimentando durante essa jornada, você consegue frear o processo. Sim. Eu acho que isso é a chave. Claro, é importante esse esclarecimento para os amigos internautas, amigos telespectadores. Dr. Debski, a questão que o Fernando coloca, além dessa,
foi abordado agora pela doutora Selma, a questão do lobby de indústrias farmacêuticas que certamente vocês da medicina integrativa enfrentam. Procede isso? Olha, eu não saberia afirmar o certo, né? Porque eu nunca vi nada declarado dessa maneira. Existe um lobby para acabar. A gente sabe que existem pessoas que estão querendo acabar com as práticas integrativas no SUS, que estão querendo acabar com a credibilidade das práticas integrativas, inclusive da homeopatia. Agora, quem as financia, o que está por trás disso, a gente não sabe, não daria para afirmar. Claro. A gente imagina algumas coisas, mas para não ser leviano, para não colocar acusações falsas, a gente sabe que existe algum interesse, e não é um interesse científico como proclamam. Eu não vejo isso. Nós somos cientistas, isso não é científico. Porque tudo que se fala, teve uma pesquisadora aí que lançou um livro, totalmente refutável, tudo que ela fala ali, que tudo é bobagem, homeopatia é bobagem, a acupuntura é tudo bobagem, só o que ela fala, só o remédio alopático, a psicoterapia, fala, a psicanálise, é tudo bobagem, só funciona remédio convencional. Né? Claro, o remédio convencional tem a sua utilidade, deve ser, a gente precisa de cirurgia, a gente precisa de medicação alopática, a gente precisa de medicação homeopática, a gente precisa de psicoterapia. Porque, como eu falei, o campo de adoecimento ele é imenso. A gente adoece por diversas razões, pelos relacionamentos, pelos traumas, pela poluição, pelos alimentos, enfim. E a gente precisa de diversas técnicas. Né? Se você quebrar um braço, o que você vai fazer? Não, eu não vou engessar, não vou fazer uma cirurgia. Não, você tem que fazer, se for o caso, se for indicado. Mas pode usar homeopatia? Pode também. Não só homeopatia nesse caso, mas a gente tem que ver, cada doença tem o seu processo de evolução. Não tem um bebê que nasce e já desenvolve câncer com 1 mês de idade, só se for algo genético ou congênito, mas normalmente a doença ela segue um processo evolutivo, então a doença evolui também. Né? Então a gente vai desde as doenças que a gente chama funcionais, ou seja, uma alteração no processo, a pessoa, eu não estou bem, não sei, meu sono está alterado, meu apetite, eu estou sentindo uma baixa de vitalidade, começa a ficar resfriado, o que eu faço? Eu sei que eu não estou bem. Eu vou muitas vezes no médico, no meu clínico, no meu médico, e eu falo, olha, eu não estou bem. Ele vai lá, examina, pede alguns exames complementares, você não tem nada. Mas como eu não tenho nada? Eu não estou me sentindo bem. Então já começou. Essa fase é a fase inicial do processo de adoecimento. A fase funcional. Antes dela tem até uma fase energética, dos pensamentos inadequados. De repente eu estou lá, começo a pensar algumas coisas que não são saudáveis. Eu começo a sentir raiva, enfim, eu estou pensando algo negativo, que não é saudável. Aí começa a funcionar inadequadamente. Aí você vai no médico convencional e fala, não tem nada. Então não tem. Você volta aqui quando você ficar doente, como se fosse isso. Por quê? Quando sentir dor, né? Não é por mal, é porque a medicina convencional, alopática, ela tem recursos mais efetivos para tratar quando já existe uma lesão. Imediato. Quando você tem uma lesão, você tem recurso para tratar ali. A medicina homeopática, a própria acupuntura, ela tem recursos para tratar antes dessa fase. Né, na fase inicial, na fase funcional. E você pode impedir dessa doença evoluir. Agora, se já chega um paciente com câncer terminal, você vai fazer o quê? Mas aí então a homeopatia não funciona? A homeopatia funciona, mas não talvez para curar esse câncer, mas sim para dar um alívio para a pessoa, melhorar os sintomas, por exemplo, da náusea, da quimioterapia, para dar um bem-estar geral, melhorar a imunidade. Então a homeopatia ela funciona para tudo, sim, mas cada doença, cada fase do adoecimento de uma maneira diversa. E isso que é importante a gente colocar, porque a homeopatia então ela tem uma utilidade, ela pode ser utilizada como recurso único ou recurso complementar. Integrativo. Então estamos aqui para colaborar, não é para substituir ninguém. A homeopatia não ameaça nada, ela tem como recurso de se somar, de complementar. Né? Nos Estados Unidos é CAM, Complementary and Alternative Medicine, eles ainda chamam de alternativa, que é um termo inadequado. Mas nós chamamos de práticas integrativas, porque a gente sabe que precisamos integrar saberes, precisamos integrar potências para ajudar o quê? O benefício do paciente que vem procurar. Esse é o nosso principal interesse. Muito bem. Doutora Selma, vou pedir licença de ambos, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas nós voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek.
A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do BocNews. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de novembro, o último dia do mês de novembro, Novembro Verde, que é dedicado à homeopatia. Por essa razão temos aqui no estúdio 2 profissionais, 2 médicos homeopatas, a doutora Selma Freire e o doutor Roberto Debski. Os 2 homeopatas, estamos conversando bastante sobre essa especialidade da medicina. Eu queria agora, antes de continuarmos a conversar com ambos, chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja bem-vindo, meu caro Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá amigo, mais sol, e nós vamos ter aí um fim de semana aproveitável, hein?
de muito sol. As instabilidades voltam a ser aquelas normais do calor. Chuvas e trovoadas isoladas à tarde, aquelas que acontecem num lugar, não acontecem em outro. Coisa típica do calorão que vai fazer acima dos 30 graus em todo o estado de São Paulo. Só o litoral com temperaturas um pouco inferiores às da capital e do interior, com 28 a 30 graus, o interior com 34 graus e a capital com 30 a 32 graus. Calor, chuvas isoladas à tarde, o interior pode ter chuva com maior facilidade por causa de áreas de instabilidade que ainda se formam principalmente no norte e noroeste do estado, também na região nordeste, em direção a Minas e Rio de Janeiro. No litoral norte pode chover durante a tarde com maior facilidade. Um abraço a todos! O aumento do tempo. Jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas aí valiosas para os amigos internautas e telespectadores. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Certamente com as perguntas inteligentes de sempre. Fernando, por favor. São questões que a gente acaba acompanhando, né? Gostaria de saber dos profissionais, como é que é a carreira acadêmica aí? Por exemplo, a homeopatia se faz presente em disciplinas nos cursos, por exemplo, de medicina, de farmácia, como é que funciona isso? Há uma necessidade de ampliação também, né? Porque, obviamente, os jovens, né, estudantes de medicina, eles devem ter, obviamente, uma noção nesse sentido. Mas como é que funciona isso no dia a dia? E também outro aspecto, vocês comentaram do SUS. Como é que é esse trabalho? O que o SUS oferece na área de homeopatia? Faltam profissionais? Há uma necessidade de criação na rede, especialmente no tocante a esta modalidade, a questão da homeopatia e práticas alternativas? Gostaria que vocês fizessem uma avaliação sobre esse assunto também. Muito bem, Fernando, muito boas perguntas. SUS e também a questão acadêmica. Aliás, SUS, me permita rapidamente só uma observação. A doutora Selma Freire foi a responsável pela introdução do departamento de homeopatia na Prefeitura de Santos, tratamento público, gratuito, isto já faz muito tempo, lá no governo do saudoso fevereiro de 88. Prefeito Oswaldo Justo, em fevereiro de 88, e a doutora Selma foi a grande responsável por essa iniciativa muito importante que aconteceu em Santos naquela época. Doutora Selma Roberto, fique à vontade, por favor. Então, em fevereiro de 88, né, eu fui convidada para a gente agilizar aí essa introdução da homeopatia na rede de saúde pública, que, como o Roberto estava falando agora, é super importante, né? 80% das doenças são funcionais. E o que é que acontece com isso? A própria Organização Mundial de Saúde está sempre se colocando do uso excessivo de medicamentos, inclusive de antibióticos na primeira infância, fazendo com que o sistema imunológico fique sobrecarregado. Então, como a maioria das pessoas vão com muitas queixas, que a gente chama funcional, não é detectada através dos exames dos mediadores, então o médico é uma grande oportunidade de o médico utilizar remédio natural, utilizar homeopatia. E é uma coisa prática, dá para você atender os pacientes, dá para fazer, e os pacientes gostam, porque a relação também entre o médico e o paciente com a homeopatia, ela é mais intensa, porque o médico ouve as queixas do paciente, ele não fica focado somente no que ele tem de doença, que normalmente numa consulta médica convencional, que você tem dor de barriga, vai um antiespasmódico, um buscopan, você está com a infecção, vai um antibiótico. A homeopatia busca as causas do adoecimento, com o medicamento e consegue que o paciente se recupere sem utilizar tantos medicamentos, que é uma grande preocupação atual da Organização Mundial de Saúde. Inclusive, na última declaração, eles falaram que metade dos medicamentos que são prescritos não havia necessidade. É aqueles casos que a gente chama funcionais. E a realidade, né? Porque as pessoas comem mal, vivem com muito estresse, então elas vivem intoxicadas, sem contar também com os alimentos, né? Sim, porque a qualidade. Xenobiótico que a gente chama, né? Os desreguladores hormonais que tem, né? Substâncias para ficar mais tempo na prateleira, faz parte, né? Faz parte das indústrias alimentícias, então ensinar as pessoas a comer melhor, ensinar as pessoas a usar medicamentos mais naturais,
para que ela envelheça, mas com qualidade. O que adianta ficar sobretudo, velhinho sem qualidade? Doutor Roberto, essa questão do SUS, por exemplo, falta profissionais, quer dizer, como é que... Não, você trabalha trabalho, no sistema público, né? A gente iniciou ali, a Selma foi a que trouxe, que liderou esse processo da homeopatia e também da acupuntura, né, no SUS, ali no final da década de 80 em diante. E chegamos a ter um grande grupo, né, acho que 12 médicos, 11 médicos homeopatas. Eu fazia acupuntura também tinha um acupunturista não médico também na época, e atendemos bastante pessoas. E com o tempo, os colegas foram se aposentando, foram saindo e não foram sendo repostos, né? Então, hoje a gente vê que o panorama é bem diferente. Temos pouquíssimos médicos na homeopatia, na acupuntura, não sei se 2 ou 3, né, em Santos inteira. E claro que isso é um número muito pequeno, mas também é uma pequena divulgação, né? Porque se houvesse uma divulgação grande, a gente não daria conta do volume de pessoas com esse contingente de profissionais hoje. Então eu acredito que falta muita coisa, falta divulgar melhor a homeopatia. Disciplina nas universidades. Exato, teria que entrar isso, né? A gente vê, algumas faculdades têm disciplina de homeopatia, mas são muito poucas. Algumas ligas de homeopatia que são coordenada pelos estudantes, eles introduzem a homeopatia como uma opcional, né? Uma liga onde os estudantes interessados vão para estudar, porque no próprio currículo médico dificilmente você tem homeopatia e acupuntura e as demais práticas integrativas, porque a medicina ela tem aquele hábito, o mundo acadêmico é um mundo lento, a evolução na academia é muito lenta. Então, até você introduzir algo diferente, algo novo, isso demora muito tempo. E a gente vê que, claro, a hegemonia é da medicina convencional. E a gente tem uma pequena introdução das medicinas ditas, né, não convencionais, principalmente as especialidades, homeopatia e acupuntura. Precisaria ter mais. É a pergunta do Fernando, quer dizer, a questão do currículo. Hoje você tem até residência. Na odontologia, na veterinária, enfim, já... Quer dizer que a disciplina, por exemplo, a homeopatia não faz parte da maioria das faculdades, da grade oficial, não. Como optativa. E existem residências, então imagina, as residências também não são todas ocupadas. Por quê? Porque se você não tem na grade, são vários fatores. Você já não tem na faculdade. Como é que você vai escolher isso como uma residência se você não teve muita informação, não teve um acompanhamento? E outra, o mundo hoje prioriza outras coisas. Então até mesmo as especialidades básicas, como clínica, pediatria, gineco, elas estão com uma procura menor dos próprios estudantes para a residência. Por quê? Porque é pouco lucrativa, porque é pouco valorizada. Aliás, então se priorizam os procedimentos, as medicinas que fazem, as especialidades que fazem procedimentos. A realidade colegas dos senhores aqui já vieram muito no programa, nós trabalhamos muito a área, debatemos muito questões da saúde, alegam que há uma falta hoje de profissionais em algumas especialidades. Pediatria, psiquiatria, ortopedia, por exemplo, são pouco procuradas pelos estudantes e basicamente o argumento é o seguinte: dá muito trabalho e paga pouco. É verdade. Né? Então vou fazer qualquer outra coisa que rende mais, que não sei o que. Então, por essa razão, nessas especialidades, especialmente pediatria, é um trabalho imenso e, enfim. Mas a nobreza da profissão está em salvar uma criança, não pode haver nada mais nobre. E também, Lascala, apesar de existir uma política pública para a homeopatia, para as práticas integrativas, o investimento não tem avaliação e controle. Um projeto de lei, uma legislação que obrigasse, por exemplo, incluísse a homeopatia, tendo em vista a sua eficácia, tendo em vista a sua tradição, no currículo oficial das escolas de medicina, de odonto, de veterinária. Eu acredito que deveria ter uma cadeira de homeopatia, deveria ter uma cadeira de acupuntura, pelo menos para que o estudante tivesse conhecimento. Claro. Que pudesse escolher. Pode ser que não vá seguir a especialidade, mas pelo menos ele saiba do que se trata, ele veja que é algo científico, para não sair depois da faculdade falando que ele não sabe, como muitos médicos ainda até hoje falam, né? É isso, é aquilo, mas sem ter o fundamento. Então, só para objetivar, doutora Selma, Roberto, se o cidadão hoje, o cidadão comum, quiser ser tratado pela homeopatia, ele vai ao posto público de saúde,
ele encontra o atendimento, doutor Roberto? Em alguns lugares, talvez em alguns, assim, existe uma política Por nacional. exemplo, aqui em Santos, que lugares que uma pessoa pode procurar? Só para informar o nosso amigo. Olha, você pode procurar o Hospital Guilherme Álvaro. Guilherme Álvaro, sim. Mas tem que ser referenciado, porque é uma especialidade, né? Então tem que ser encaminhado por outras especialidades. E na Prefeitura de Santos também tem alguns lugares, tem a Zona Noroeste, talvez no ambulatório do centro, não tenho certeza, mas acredito que tem. Então assim, como é uma especialidade, a gente queria que tivesse, né, a Selma batalhou muito para que tivesse na rede de atenção básica, porque sim, claro, embora seja uma especialidade, é uma especialidade geral, é como se fosse uma clínica com um olhar homeopático, diferenciado. Sim. Mas como foi para especialidade, isso também já reduz, já limita um já pouco. Limita, né? Tem que ser referenciado e complica. A demanda já é reprimida. Exatamente. Porque tem que vir de outro colega que nem conhece a homeopatia, muitas vezes, né? Ou que tem algum preconceito. Jamais vai indicar. Os pacientes que chegam, eu pedir para o médico. Alguns, assim, na acupuntura é um pouco diferente, porque os ortopedistas encaminham muito. Eles têm aqueles problemas que eles não conseguem resolver, eles mandam tudo para mim, para acupuntura. Então a gente busca ajudar também, né? Mas a homeopatia é um pouco mais restrito. Mas o encaminhamento, assim, geralmente é quando eu tenho alguns alergistas que encaminham, alguns pneus, porque sabem que ajuda muito, então principalmente nos casos respiratórios, né? Claro. A homeopatia é só isso, não, é tudo. Mas se conhece muito bem o efeito nas rinites, nas alergias, então eles encaminham, pediatras, alergistas, mas é muito pouco ainda, perto do alcance que poderia ter. Eu acho que essa estratégia que eles usaram de passar a homeopatia para o nível de especialidade atrapalhou muito, bloqueou a demanda, reprimiu a demanda. Então, porque tem as policlínicas, a gente quando iniciou aqui em Santos, tinha médico nas unidades básicas, que é para fazer promoção de saúde, tomar medicamento, né? Mas isso aí atrapalhou bastante. Outra coisa... Poderia ter avançado, mas não avançou. Não. Houve não avançou. Retrocesso ao tempo. E outra coisa que eu acho que atrapalhou bastante é a questão do financiamento e avaliação e controle, porque tudo o que acontece no Sistema Único de Saúde precisa ser acompanhado e avaliado, e ter investimento. Então não tinha, era uma coisa que colocaram assim, introduziram, mas faltou esse acompanhamento, porque à medida que a gente vai observando a evolução da homeopatia no SUS, a gente vê que os pacientes, só eles que, nesses questionários de satisfação do usuário, eles mostravam que estavam satisfeitos, mas não tinha um grupo específico que mostrava assim, olha, paciente, tantos por cento dos pacientes que vieram com tais e tais queixas, essas queixas foram resolvidas com homeopatia. Então, o SUS precisa um pouco mais de organização, né? Com relação, para que se invista mais. Né? Temos aqui imagens da homeopatia, que legal. Então, Novembro Verde, está ótimo. Olha que bonitinho. Muito bem, é isso mesmo. Bem, meus caros, eu vou pedir licença de vocês mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do POC News. Inscreva-se e receba as informações do site pocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. POC News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento.
Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 30 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer dois médicos homeopatas, Selma Freire e Roberto Debski, tratando do tema neste mês de novembro, o último mês de novembro, Novembro Verde, mês que é, portanto, consagrado à homeopatia para que se reflita e se debata muito a questão da medicina homeopática aqui em Santos e no Brasil de um modo geral. Eu queria colocar a vocês o seguinte: vive-se hoje um momento de muita preocupação assim, global com relação ao planeta, a mudanças climáticas. Temos agora a COP28 em Dubai, enfim, há uma agenda verde estabelecida claramente, né? Toda a medicina vista de uma forma global, integrativa. Mas, no entanto, me parece que com relação à homeopatia há um certo retrocesso. Por que isso acontece hoje? Por que a gente sente isso, doutor Roberto? Eu acredito que seja muito falta de informação. A homeopatia está aí, está disponível, é uma especialidade médica no rol das especialidades da Associação Médica Brasileira. Temos 53, se não me engano, especialidades. A homeopatia é uma delas, assim como a acupuntura. Eu digo das duas porque eu exerço as duas e são dentro, né, da medicina, duas especialidades estão nas práticas integrativas. E por que não são tão disseminadas? Por várias razões. Uma delas é a falta de informação. As pessoas ainda não conhecem muito. Também mas no passado conheciam, doutor Roberto, desculpe interromper. Essa é outra questão, porque é o imediatismo. Então muitas vezes hoje você busca coisas imediatas. Não quero olhar para isso, quero ser curado, quero que resolva. E a homeopatia, ela tem um olhar diferente. Você precisa ter esse entendimento da pessoa, do adoecimento. Você está falando aqui de política ecológica, de, né, todas essas questões. A homeopatia, ela é muito ecológica, né, porque ela vê a totalidade. Se integra nisso. Eu vou no médico que eu tenho uma gastrite, eu vou no homeopata que eu tenho uma gastrite, uma enxaqueca, ou uma artrose, enfim. Mas o médico não vai olhar só essa doença, ele vai olhar para a minha ecologia toda, para mim. Global, claro. No todo, na minha totalidade e na minha vida também, nos meus relacionamentos, como é que eu lido com as coisas. Então é algo muito abrangente. Quem conhece, quem vai na homeopatia,
conhece a especialidade, vê como é o atendimento e os resultados, começa a espalhar para todo mundo e traz e referencia e fala, olha, eu fui nesse médico, ele é um bom médico, vai lá e tal, porque as pessoas também querem ser vistas na sua totalidade. As pessoas querem ser ouvidas muitas vezes. E as consultas hoje não levam 5 minutos, doutora Selma. É uma das queixas, né? Não é? Então, as pessoas querem falar, não é, como é a sua vida. E o homeopata olha isso. Ele escuta, né? Ele dá um espaço para o ser, para a pessoa. Para né? trazer, porque os fatores de adoecimento não são somente bactérias e vírus, né? São às vezes os ciúmes, as dificuldades de relacionamento, enfim, as nossas dificuldades pessoais. A genética é importante, mas agora está provado que o meio ambiente, o efeito do meio ambiente, o impacto é muito... o epigenético. Então a gente olha, o homeopata olha dessa maneira para o paciente, e ele se sente acolhido. E muitos falam assim, é só por causa disso que a homeopatia funciona, porque vocês acolhem. Mas e os pediatras? Né, que as crianças no serviço, e com os animais, e com as plantações, né? Como é que você... Então se mostra a homeopatia age e as pessoas se sentem bem com a homeopatia, então elas se tornam... A homeopatia é uma medicina cara hoje, porque a convencional é caríssima, né? Basta ir numa farmácia, o que tem de farmácia... Vocês repararam o que tem de farmácia? Nossa, amigo, antigamente era uma quitanda em cada esquina. Mais ou menos. Agora é uma farmácia em cada esquina. Pois é cara a medicina homeopática? Olha, perto dos tratamentos caros para muitas doenças que você vê na medicina convencional, a homeopatia não é um tratamento caro. Os remédios homeopáticos são feitos de maneira quase que artesanal, porque são farmácias de manipulação. Você até tem grandes laboratórios homeopáticos, mas muito poucos, né? Um francês, alemão, enfim. Mas a maioria das farmácias, elas atendem artesanalmente, né? Porque são farmácias de manipulação homeopática. Então não são medicamentos caros. É acessível a todas as pessoas. Por isso a importância de ela ser ampliada no SUS. Esse investimento ser aumentado, entendeu? O Roberto falou muito bem. O entendimento é tudo. Sem entendimento não pode ter vontade, né? Porque se o político entende a importância e existe um sistema que mostra um impacto positivo, ele pode ser que ele invista naquilo, porque é bom para todos. Porque hoje você vê que as pessoas estão vivendo mais, mas sem péssima qualidade, falam, doutora, eu tenho que escolher. Ou eu compro comida ou compro remédio. Pois é. Então os remédios são muito caros, muito difícil hoje. E cheio de efeitos colaterais, né? Porque são que passar os remédios assim de 200, 300 reais. E outra coisa que o Roberto falou é o imediatismo. Hoje a gente vive numa sociedade e tudo muito rápido, é o fast food. Então o que acontece? Eles querem as coisas imediatamente. Eles não vão para o clínico, eles vão para o pronto-socorro. Quando eu fui coordenadora de saúde, eu fiz um levantamento do número de crianças que iam nas unidades básicas e o número de crianças que frequentavam o PS. Então, por quê? Porque a mãe trabalha, aí se pede licença, ela pode ser mandada embora, então ela não vai nas consultas, não faz uma puericultura adequada, procura muito pronto-socorro. Aí o pronto-socorro cada vez um médico diferente, não tem vínculo, taca medicamentos, né? Vai muito remédio, muito antibiótico, e isso está sendo um desafio para a pediatria. Todo pediatra devia fazer homeopatia. É isso aí. E ao médico para... Primeira coisa, faz um monte de exame, um monte de chapa, exame de imagem, procedimento. Aí você volta dali uma semana aqui com aquele monte de remédio. De novo. Toma remédio. Atendimento, fast food. Tem muita coisa para Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Já estamos no último bloco do programa. Fernando, por favor. Professor Gilson de Melo Barros, mandando um abraço para os nossos convidados. Obrigado, professor, pela participação. Até dentro do que vocês estão comentando, doutores, como é que funciona a questão, principalmente em relação à homeopatia para as crianças? Né? Como que isso acontece? Se é indicado, a partir de qual idade, se não tem qualquer tipo de questão aí em relação à idade. E uma outra questão que fala-se muito, a gente percebe muito claramente aí, projetos, inclusive aprovados pelo governo do Estado, aqui em Santos, essa semana também aprovado, mas ainda são poucas doenças que ainda estão listadas. O uso da cannabis medicinal. Gostaria de saber a posição de vocês também na dia. Isso é possível? Como é que estão sendo aí as discussões em relação a esse assunto? O uso da cannabis para fins mais com uso de homeopatia.
como arma aí de tratamento. Muito bem. Cortou um pouco, Fernando, mas acho que deu para entender bem a colocação das crianças e também da cannabis medicinal. As crianças, assim, eu observo muito que as crianças respondem muito bem, desde recém-nascida, ao tratamento homeopático. Respondem bem, eles estão desintoxicados, e as mães dão para eles e eles melhoram. E o que eles buscam mais, assim, a atuação maior é nas alergias, porque hoje você vê que as crianças, elas vão muito cedo para as creches, elas adoecem muito, sempre encatarrada, tomando muito antibiótico e apresentando muito quadros alérgicos que estão se buscando cada vez associar mais com as causas que faz com que as crianças desenvolvam essas alergias. Mas esse afastamento da família precoce, os pais trabalham, a criança fica o dia inteiro na creche, não sabe o que come, se come direito, entendeu? E na verdade é que eles não têm ainda o sistema imunológico desenvolvido, eles adoecem muito e utilizam muito medicamento. Então, a homeopatia tem que também ser um programa de creche, como a gente tinha, né, Lascala? Um programa de médico na creche, médico homeopata na creche. Médico na escola. Na escola. Nós tivemos no passado, era um médico e dentista na escola, atendendo as crianças ali e tal. Para promover a saúde da estabelecendo criança. Um vínculo que hoje não existe mais. Exatamente. Né? Por aí. E a questão da cannabis, doutor Roberto? Não, eu vejo como um novo recurso que está sendo introduzido, que está sendo estudado, pesquisado, iniciando, né, nesse recurso, com potencial também. Eu vejo como algo a mais que vem para se somar às práticas, aos medicamentos, às intervenções que a gente tem para ajudar as pessoas. Então, tendo uma indicação adequada, a gente fala assim, você tem recursos que você precisa saber indicar para quais tipos de pessoas, para quais processos, para quais doenças você vai utilizar esse recurso. Eu já tenho visto alguns trabalhos, algumas coisas que têm vamos dizer, muito promissor. Inclusive agora, até por iniciativa do deputado Caio França, e o projeto foi sancionado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, diga-se, incluindo a cannabis para uso medicinal no Sistema Único de Saúde do Estado, desde que devidamente com a receita justificada. E será mais um recurso, não vai ser a fórmula mágica para tudo, como nada é. A homeopatia não é uma fórmula mágica, o cannabis não vai ser, mas vai ser um grande agregador de recursos, né, para ajudar. Pois é, isso que tem que ser visto com muita clareza. Ou seja, toda a medicina tem que se preocupar em salvar o paciente. Sim, utilizando-se de todos os métodos permitidos, né, que existem, né? E cabe ao profissional de saúde exatamente tratar disso. Nós já estamos nos aproximando do final do programa, doutor Roberto, doutora Selma. Eu queria dizer que foi acho que muito importante para os amigos internautas, para os amigos telespectadores, essa conversa, esse espaço que abrimos para a medicina homeopática, porque é preciso divulgar, sim. Vocês têm essa dificuldade de muitas vezes não conseguir esse espaço, e nós aqui abrimos esse espaço, sabe, para vocês. Foi muito prazeroso todo esse papo, essa conversa, e eu queria aproveitar para desejar, enfim, sucesso para a medicina, que tenhamos mais profissionais, que o poder público também abrace a questão da medicina homeopática, porque infelizmente eu até imaginava que estivesse mais avançada. E me lembro do final da década de 80, quando esse trabalho começou na Prefeitura de Santos, o Departamento de Homeopatia, conduzido pela doutora Selma Freire. Eu imaginava que nós tivéssemos mais profissionais, e me surpreendi com o fato de termos apenas um médico homeopata, que é o Dr. Roberto Neves, concursado da Prefeitura de Santos. Né? Então eu queria agradecer muito, parabenizá-la pelo seu trabalho, Dr. Roberto, enfim, e por levarem adiante essa luta em favor da medicina homeopática. Selma, muito obrigado. Nós temos limitações de tempo, você sabe, estamos chegando ao final desta edição. Queria agradecer muito a sua participação e a sua presença. Obrigada também pela oportunidade de poder falar sobre a homeopatia, incentivar o poder público a utilizar isso, porque vai ser bom para todo mundo, né? Os deputados têm que ficar atentos a isso, hein? A homeopatia é promissora, a medicina do futuro, né, Roberto? É isso aí, tem que ser melhor aproveitada e não pode ser deixada desprezada nessa possibilidade, não pode, tem que ser utilizada. E que novos médicos conheçam, e agora com nesses últimos tempos, com todas
esses conflitos aí de determinados pesquisadores e outros interesses, né? Abalou muito, assim, por isso que é importante a gente estar aqui. Algumas pessoas ficam, fulano falou que a homeopatia não funciona. Aí eu falo para a paciente, a prática mostra que quem vai mostrar o resultado da homeopatia é quem está tomando, se o médico está fazendo o tratamento, né? É o que tem negacionista por aí. Negacionista é uma grandeza, de tudo, viu? Né? É uma grandeza. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, sobretudo pelos esclarecimentos que vocês trouxeram aos amigos internautas e telespectadores. Sucesso na atividade, na profissão. Muito obrigado pela sua presença. Escala, eu agradeço o espaço, a abertura do seu espaço para a gente poder trazer essa possibilidade de informar, porque a gente falou que um dos grandes... A homeopatia está muito desenvolvida, o problema é a sua penetração por falta de informação. Então, todos os espaços que a gente pode, né, aqui com a minha amiga aqui de tanto tempo, Selma, a gente aproveita para divulgar, para informar, né, no intuito de somar. A homeopatia está aqui para somar todas as especialidades. E esse é o nosso trabalho. E quando a gente, né, não estiver mais trabalhando, que os novos levem isso aí adiante também. Viver mais e melhor, né, Roberto? É isso mesmo. Muito obrigado a ambos os nossos convidados que abrilhantaram o programa de hoje, trazendo informação séria, de qualidade, com credibilidade para os amigos internautas e também amigos telespectadores. Muito obrigado, doutora Selma Freire, muito obrigado, doutor Roberto Debski, pela participação no programa de hoje. Eu queria agradecer também ao Fernando e Maria pela participação brilhante de sempre, a equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foco. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.